Imagina uma eleição presidencial tão apertada que, no começo do ano, os dois principais nomes já aparecem empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno. Isso não é ficção. É o que a mais recente pesquisa do Instituto GERP acabou de mostrar. Se prepare, porque o que vem pela frente em 2026 pode ser uma das disputas mais emocionantes e imprevisíveis da história recente do Brasil. Fica comigo até o final, porque os números são fortes e o cenário está pegando fogo. Antes de mergulharmos nos detalhes, já deixa eu te chamar para participar. De onde você está assistindo ou ouvindo o Brasil Bem Forte agora? Está em São Paulo, no Rio, em Minas, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte? Comenta aqui embaixo. Sou de sua cidade, estado e tô ligado no Brasil Bem Forte. Marca um amigo, ativa o sininho para não perder nenhuma análise e vamos encher esse espaço de gente de todo o Brasil, mostrando que o país inteiro está acompanhando essa disputa. Seu comentário ajuda muito a gente a entender onde o canal está chegando e fortalece a comunidade. Então não esquece, comenta agora, deixa seu recado e bora nessa. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo ou ouvindo o Brasil Bem Forte. Hoje vamos mergulhar com calma e com todos os detalhes na pesquisa GERP, divulgada no dia 4 de fevereiro de 2026. Esse levantamento colocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro em empate técnico nos dois cenários mais importantes, primeiro turno e segundo turno. Vamos entender exatamente o que esses números significam e como eles se encaixam no tabuleiro político de agora. O Instituto GERP fez a pesquisa entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026. Foram 2,000 eleitores entrevistados em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de +0,24 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que, quando a diferença entre dois candidatos fica dentro dessa margem, os pesquisadores classificam como empate técnico. Não dá para cravar quem está na frente de forma segura. No cenário estimulado de primeiro turno, quando o entrevistador mostra uma lista de nomes, os números foram os seguintes: Lula, PT, com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, PL, com 35%. A diferença é de 4 pontos percentuais. Como 4 está dentro da margem de erro, os dois empatam tecnicamente. Na prática, com base nessa amostra, não é possível afirmar que um está claramente à frente do outro. Outros nomes testados ficam bem atrás. O governador Ratinho Júnior, PSD, aparece com cerca de 5%, e a maioria dos demais pré-candidatos ou nomes especulados fica na casa de um dígito baixo. Isso indica que, pelo menos nesse levantamento, a disputa principal está concentrada nesses dois nomes. Já no cenário espontâneo, sem mostrar lista nenhuma, só perguntando: em quem você votaria para presidente se a eleição fosse hoje? A foto muda um pouco. Lula é o mais lembrado, com cerca de 32% das menções. Flávio Bolsonaro aparece em segundo, com aproximadamente 17%. Outros nomes, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, pontuam percentuais menores. Isso é esperado no início do ciclo eleitoral. O presidente da República tem maior recall natural por causa da exposição diária no cargo. O dado que mais chamou atenção, porém, é o confronto direto de segundo turno, quando os pesquisadores colocam apenas Lula e Flávio Bolsonaro na disputa. Os dois aparecem empatados tecnicamente. Algumas reportagens chegaram a mostrar números praticamente idênticos, como 45% para cada lado, ou variações mínimas que ficam dentro da margem de erro. Isso significa que, se a eleição fosse decidida só entre esses dois nomes, o resultado seria extremamente apertado. Tudo dependeria da mobilização nos últimos dias, da participação nas urnas e dos eventos que vão acontecer ao longo dos próximos meses. A rejeição também entra nessa conta. Nessa pesquisa, Lula tem uma rejeição mais alta, próxima de 51% em medições gerais. Flávio Bolsonaro aparece com rejeição em torno de 41%. Ou seja, mais da metade dos entrevistados diz que não votaria de jeito nenhum no atual presidente, enquanto no caso do senador, a rejeição é um pouco menor, mas ainda alta. Esses índices reforçam a ideia de uma eleição muito polarizada, com grande parte do eleitorado já tendo posição definida e pouco espaço para mudança de voto. Para entender o peso desse empate, vale olhar o contexto maior. Desde a eleição de 2022,
a mais apertada da história recente, decidida por cerca de 1,8 ponto percentual. O Brasil segue dividido em dois grandes campos políticos. Lula venceu aquele segundo turno por uma margem pequena, e desde então, as pesquisas mostram oscilações, mas a polarização não diminuiu. Ao longo de 2025, vários institutos testaram cenários com Lula contra diferentes nomes da oposição. Em alguns levantamentos, o presidente aparecia com vantagem numérica no primeiro turno, mas perdia ou empatava no segundo turno contra nomes como o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, ou até Michele Bolsonaro. Agora, em 2026, Flávio Bolsonaro surge empatando tecnicamente com Lula nos dois turnos. Isso mostra que o senador ganhou força nos últimos meses, especialmente depois que sua pré-candidatura foi oficializada e passou a receber apoio explícito de figuras do seu grupo político. Estamos no começo do ano eleitoral. O governo Lula está no 4º ano de mandato. O país enfrenta desafios conhecidos: inflação que ainda pressiona o bolso das famílias, taxa de juros elevada, crescimento econômico mais lento do que em períodos anteriores. Ao mesmo tempo, o governo destaca conquistas como ampliação de programas sociais e redução do desemprego em relação aos anos anteriores. Esses fatores influenciam diretamente a avaliação presidencial e, por consequência, as intenções de voto. Do outro lado, Flávio Bolsonaro tem se apresentado como um nome que carrega parte do legado político do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas com atuação própria. Senador da República, com presença no Congresso e discurso focado em temas como segurança pública, valores familiares e críticas ao que ele chama de ativismo judicial. Sua ascensão reflete também que uma parcela significativa do eleitorado que apoiou Jair Bolsonaro em 2018 e 2022 mantém fidelidade ao campo político que ele representa. É fundamental lembrar que uma única pesquisa não define eleição. O GERP é apenas um dos vários institutos que atuam no mercado brasileiro: Datafolha, IPEC, Paraná. Pesquisas, Quaest, Atlas Intel e outros têm metodologias, amostras e datas diferentes, e muitas vezes chegam a resultados com pequenas variações. Uma pesquisa é uma fotografia de um momento específico, e esse momento pode mudar rápido. Faltam ainda meses para a eleição. Candidatos podem desistir, novos nomes podem surgir, alianças podem ser refeitas, crises econômicas ou políticas podem acontecer, e o humor do eleitor pode oscilar bastante. Em 2022, vimos exatamente isso. As pesquisas variaram ao longo do ano, especialmente depois de debates televisionados, sabatinas e fatos inesperados. Outro fator decisivo será a propaganda eleitoral. A partir de agosto de 2026, os candidatos terão acesso ao horário gratuito no rádio e na televisão, além de poder investir pesado em redes sociais, outdoors, panfletos e eventos presenciais. Quem conseguir contar a história mais convincente e mobilizar sua base com mais eficiência, tende a ganhar vantagem. Esse empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro é um sinal claro para os dois lados. Para o atual presidente, mostra que a liderança que aparecia em alguns levantamentos anteriores não é tão consolidada quanto parecia. Para o senador, indica que ele já está posicionado como um nome competitivo em âmbito nacional, mas ainda precisa ampliar o teto de votos e reduzir a rejeição para transformar o empate em vantagem concreta. Resumindo, a pesquisa GERP de fevereiro de 2026 aponta um cenário de 2026 extremamente equilibrado e imprevisível. Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no primeiro turno e no segundo turno, dentro da margem de erro. Isso reflete uma polarização que segue viva no Brasil, com dois campos políticos fortes e eleitores que já têm posições bastante definidas. O que vem pela frente? Só o tempo e as próximas pesquisas vão mostrar. Mas uma coisa é certa: a eleição de 2026 já começou a ser jogada, e ninguém pode dar mole. Obrigado por acompanhar o Brasil Bem Forte. A gente se encontra no próximo vídeo com mais números, mais contexto e mais clareza sobre o que está rolando na política brasileira. Até lá!